Olá, alunos do dos sétimos anos. Hoje estamos aqui eu, professora Rosilda Menger, e o nosso intérprete Ronaldo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre luteranismo. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Identificar as principais características da doutrina luterana. Você lembra qual autoridade estava sendo contestada pela Reforma Protestante? Você sabe o que é um herege? A Reforma Protestante contestava a autoridade papal, né? Por quê? Exercia uma forte influência nas questões religiosas e políticas e questionava, na verdade, a forma como a Igreja Católica conduzia a religião naquele momento, tá? Herege era aquele que professava doutrinas contrárias à Igreja Católica. Veja, aqui nós temos uma imagem, né, de uma notícia discutindo qual é o papel da imprensa, né? O papel da imprensa é tema de fórum internacional em Brasília. Por quê? Porque o luteranismo se espalhou com velocidade pela Europa, né, e o surgimento da imprensa contribuiu para isso, né? Qual a sua opinião sobre o papel da imprensa na nossa sociedade? Então veja, a partir do surgimento da imprensa, foi possível então Martinho Lutero divulgar as 95 teses dele, começar a divulgar a ideia dele, lembrando que naquele momento isso também foi possível, porque já tinha acontecido o renascimento comercial, o renascimento urbano. Então a sociedade já estava mais aberta para essas novas ideias, né? Se ele tivesse pensado isso antes, talvez não teria sido aceito, mas naquele momento a sociedade já estava aberta e, portanto, as ideias deles foram se espalhando, ok? Aqui nós temos uma imagem falando sobre a tolerância religiosa, né? A importância, então, de respeitar as religiões diferentes e tolerar. Então, nós temos uma imagem que simboliza a tolerância, que é o Papa junto com outro líder religioso, né? Compreender as doutrinas da Igreja Protestante nos permite compreender as suas diferenças com a Igreja Católica e respeitar a diversidade religiosa presente no Brasil. Todas as religiões devem ser respeitadas. Martinho Lutero nasceu em 1483, né, na cidade alemã de Eisleben. Com 18 anos ele entrou para a faculdade para fazer direito. Mas, na verdade, ele se interessou pelo estudo da Bíblia e trocou o curso de direito para teologia. Crítico aos abusos da igreja, então ele faz as 95 teses. Ele criticava a corrupção, ele criticava o luxo do alto clero. Então, incomodado com a venda de indulgências, com a simonia, que era a venda de relíquias, ele faz as 95 teses criticando então essas atitudes reprováveis da Igreja Católica. E aqui nós temos a imagem dele, tá? Qual que foi a doutrina que ele defendeu nesse momento? É a fé de Deus que salva a pessoa e não as suas boas obras, como a Igreja Católica propunha, né? Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia, uma vez que a Igreja Católica dizia que só os clérigos podiam interpretar a Igreja Católica, interpretar a Bíblia. Os sacramentos, só o batismo e a Eucaristia, ao invés dos 7 sacramentos que a Igreja Católica também propunha. O culto aos santos e às imagens não tinha fundamento para Martinho Lutero e qualquer membro da igreja poderia se casar. Por isso que os pastores das igrejas protestantes podem se casar. Então, esses pontos aqui eram os questionamentos que ele propunha e uma nova forma de vivenciar essa fé. Então, o homem era salvo pela sua fé, não pelas obras, não pela compra das indulgências ou das relíquias, né? As imagens também não deveriam ser cultuadas, por isso que as igrejas protestantes não têm imagens, né? Perceba que até a cruz, ela não tem o Jesus na cruz, como na Igreja Católica. Então essas eram diferenças doutrinárias e dogmáticas que o Martinho Lutero propunha na sua reforma. Vamos fazer a nossa primeira atividade, então?
Compare o interior dessas duas igrejas, observe e compare. Qual delas é a católica e qual é a protestante? Como você chegou a essa conclusão? Copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam e nós voltamos daqui a pouco com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então, veja bem, compare o interior dessas duas igrejas, qual delas é a católica e qual é a protestante. Veja, a da esquerda é a católica e a da direita é a protestante. Vamos voltar um pouquinho aqui só para vocês observarem melhor. Veja, a da esquerda ela tem muitas imagens, já a da direita não, né? Ela não tem imagens, então essa é a diferença que a gente observa aqui, tá? Como você chegou a essa conclusão? Na igreja da esquerda há imagens de Jesus e dos santos, já da direita há ausência de imagens de santos e da Virgem Maria, cujo culto é banido pelas denominações protestantes. Perceberam então a diferença? Essa diferença que nós observamos nas igrejas, nas instituições, fazem parte de uma diferença doutrinária, tá? Então aqui, ó, no século XVI, os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg, né? Então aqui a gente vai observar que a invenção da imprensa, ela foi importantíssima nesse processo, como eu já havia falado antes. Por quê? Porque a partir então da invenção da imprensa foi possível imprimir esses novos conhecimentos e distribuir isso para a população, né? Para que a população soubesse e entendesse o que estava acontecendo. Veja ali, ó. Começaram a preocupar a igreja, que se deparou então com a popularização dos panfletos críticos de Martinho Lutero.
A Reforma Protestante atingiu a população letrada da Alemanha, justamente em virtude da circulação, então, de teses e panfletos impressos. Tá? A importância, então, das invenções nesse processo da reforma religiosa. Luteranismo. Esse aqui é o símbolo, ó, do luteranismo. Tá? Lutero conquistou o apoio de príncipes germânicos que perceberam a oportunidade de tomar as terras da igreja, se desvencilhar da autoridade papal. Houve também a adesão de camponeses, fazendo o luteranismo crescer no norte da Europa. Veja, vamos entender melhor isso. Naquele momento, parte da população queria se afastar dos dogmas da Igreja Católica, que era severo demais. Né? A culpa, o pecado estava em tudo. Os comerciantes, eles queriam poder comercializar se sentindo mais livres, sentindo que eles estavam fazendo o seu trabalho e não sendo pecadores. Então, esse pensamento dessa nova sociedade ajudou no processo da reforma religiosa. Vamos para a nossa próxima atividade, então. O luteranismo se espalhou rapidamente pela Europa. De que forma a invenção da imprensa contribuiu para que isso acontecesse? Copiem essa questão no caderno de vocês, façam, respondam ela e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa segunda atividade? O luteranismo, então, se espalhou rapidamente pela Europa. De que forma a invenção da imprensa contribuiu para que isso acontecesse? Vamos ver a resposta? A criação de Gutenberg foi possível, a partir da criação de Gutenberg, foi possível imprimir os panfletos críticos de Lutero que circularam e chegaram a um número grande de pessoas. Então, como eu havia falado, a partir do momento que esses escritos começam a se espalhar, as pessoas ficam sabendo e isso ajudou nesse processo de reforma, tá? O protestantismo aqui, ó. O nome protestantes começou a ser usado em 1529, quando o imperador Carlos V, que governava uma região que hoje faz parte da Alemanha, convocou os nobres para expor que Lutero seria excomungado e expulso do império. Na disputa entre Lutero e Carlos V, os nobres escolheram apoiar o monge, protestando contra a declaração de Carlos V. Então, na verdade, o termo protestante vem por quê? Porque eles protestaram contra a ordem de Carlos V, mas também protestavam contra os dogmas da Igreja Católica, E veja que a nobreza aqui, eles apoiaram Martinho Lutero, tanto que esconderam ele da Igreja Católica para que ele não fosse punido como herege, tá? A Confissão de Augsburgo. Para conter o avanço, então, do luteranismo, o imperador católico Carlos V proibiu o culto protestante nos principados católicos e exigiu que os principados luteranos permitissem aos católicos a celebração da missa. Em 1530, com a Confissão de Augsburgo, o luteranismo foi institucionalizado e suas doutrinas foram formalizadas em 1580. Então, veja, de 1517, quando ele cria as 95 teses, cola na porta da igreja do castelo, e começa a divulgar a sua ideia, levam aí 60 e poucos anos para que fosse formalizado o luteranismo e para que eles pudessem então professar essa nova fé. Por que isso aconteceu dessa forma? Por conta do poder da Igreja Católica, que dificultava isso. Mas ainda assim, eles conseguiram, avançaram e passaram a professar a sua fé, tá? Nós vamos ver a nossa terceira atividade aqui, ó. Observe a imagem e responda por que e quando os adeptos da Reforma Protestante começaram a ser chamados de protestante. Então, nós temos aqui a imagem de Martinho Lutero queimando a sua excomunhão papal. Vocês copiem essa atividade, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Observe a imagem e responda: por que e quando os adeptos da Reforma Protestante começaram a ser chamados de protestantes? A denominação de protestantes começou a ser usada quando o imperador Carlos V decidiu excomungar Lutero. Os nobres apoiaram o monge e protestaram contra a declaração do imperador. Por isso, então, passaram a ser chamados de protestantes. Tá? Vamos fazer a retomada, então, da nossa aula de hoje? O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Aprendemos que as doutrinas de Martinho Lutero mudaram o significado da fé cristã, surgindo assim uma nova igreja. Vimos também a importância da imprensa para a divulgação das ideias dos protestantes pela Europa. Além disso, compreendemos então que a tolerância religiosa ainda é um grande desafio para a sociedade contemporânea. Então veja, aprendemos como que vai surgir a Igreja Protestante, a partir então das 95 teses de Martinho Lutero, a partir da indignação deles com o que ele via de errado na Igreja Católica, Ele cola essas 95 teses e começa a ganhar a simpatia das pessoas. E aí vai ganhando a população e faz a reforma religiosa. E também percebemos que a intolerância ainda está presente na nossa sociedade. Aqui no Brasil nós podemos perceber isso nesse momento. É só nós observarmos atentamente. Isso não é uma coisa boa, porque nós devemos respeitar todas as religiões, respeitar as diferenças. Isso é muito importante. Então, foi o que nós aprendemos nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!